Agora sim, nós vamos demorar um pouquinho. Então, essa sim é zoonose, tá? A única que a gente não considera zoonose é a enterobíase, que é essa da tuxina, do Enteróbios vermiculares. Agora a gente vai entrar na teníase e cisticercose, que eu acho que muita gente também já ouviu falar. Lá no ensino médio, ensino fundamental, existem, é por isso que vocês inclusive estão vendo boa parte das parasitoses, porque em algum momento, eu acho que é nas aulas de ciências, vocês vão ter que ensinar parasitologia para essas crianças. E eu lembro de que tênias e cisticerco são duas coisas que vocês têm que ensinar. Então lá vamos nós. Provavelmente vocês vão lembrar de muito disso, né, que a gente vai falar. Olha só, qual é o sinônimo dessa doença? Ninguém fala, eu tenho uma tênia. Não, eu tenho solitária, né? Por que a gente diz que a gente tem uma solitária? Porque realmente a gente só tem uma. A gente nunca vai ter duas, não, né? Não vamos dizer nunca, porque nunca é uma palavra muito forte. Pode ser que um dia a gente tenha duas? Pode. É raro? É. Porque basta uma para elas se reproduzirem também. A gente tem que lembrar que o homem é o hospedeiro definitivo e obrigatório, tá? Lembrar disso. Para ela se reproduzir, ela tem que estar dentro do homem. Muito bem. A gente tem duas espécies de tênia. Na verdade, existe mais, mas as que infectam o homem são essas duas. A tênia solium, que o hospedeiro intermediário é o porco, e a tênia saginata, que o hospedeiro intermediário é o boi. Então, lembrem-se disso, tá? São duas coisas que a gente não pode esquecer. O homem é o hospedeiro definitivo e obrigatório. 2, a gente tem dois tipos de hospedeiro intermediário, o porco e o boi. E dependendo do hospedeiro intermediário, a gente tem espécies diferentes, que é a tênia solium e a tênia saginata. E a gente sabe que são espécies diferentes, principalmente por causa da morfologia dessas tênias. Então, olha só, aqui a gente tem a tênia solium, que ela tem aqui, ó, esqueci o nome disso aqui, discos adesivos. As duas têm discos adesivos, mas a tênia solium ainda tem alguns espinhos aqui em cima que tem o nome de corona radiata. Então, a tênia solium ela é um pouquinho diferente. Na verdade, as duas, uma é diferente da outra, mas essa aqui ainda tem esses espinhos que formam essa corona aqui em cima. As duas são solitárias. As duas, quando você tem tênias ou solitárias dentro de você, você tem teníase. Quando você tem cisticercose, quer dizer que você foi infectado por um cisticerco, tá? Aí a gente tem o cisticerco, a gente tem a canjiquinha ou a pedra. Nós já vamos entender a diferença entre eles, tá? Olha só. As duas tênias estão aqui, ó, tênia solium e tênia saginata. As duas têm essas ventosas ou os discos que se ligam, né? Essa parte da cabeça delas, principalmente essa parte onde tá os discos aqui, elas são chamadas de escólex. Tá até aqui grande, olha. Ele tem uma dilatação na extremidade anterior, bem na ponta aqui a gente tem essa dilatação. Esses acúlios que vocês estão vendo aqui, em volta aqui da corona radiata, eu não coloquei esse nome aqui, né? Não. Isso aqui é chamado, aqui onde está os ganchos, que são os acúlios, isso é chamado de corona radiata. Corona é igual do coronavírus. Radiata porque é redondo. Então isso é chamado de corona radiata. E isso serve para fixação do parasito. Então, nesse caso aqui da tênia solium, ele vai se fixar principalmente por causa desses espículos que existem aqui, desses acúlios, né? Que é como é que fala? É um jeito dela se enroscar aí no intestino de vocês. E isso, obviamente, né, machuca. Isso aqui também é chamado de rostelo, que só existe aqui, ó, na tênia solium, tá vendo?
Então, dependendo do livro que vocês pegarem, vocês vão ver nomes diferentes, tá? Então, pode ser ganchos, igual tá aqui, pode ser corona radiata, pode ser rostelo, e só a Taenia solium que tem. No caso da Taenia saginata, isso aqui é liso. Eu vou mostrar uma foto já já para vocês, mas isso aqui é liso, não tem nada aqui em cima. Então, ela só tem aqui esses discos que vocês estão vendo aqui em volta, ó, várias ventosas. Isso aqui é que permite, então, a motilidade dessas tênias dentro do intestino de vocês. Muito bem. Logo depois, então, do scolex, que a gente considera como se fosse a cabeça da tênia, a gente tem o colo, que é isso aqui, ó, essa parte mais delgada. É como se fosse o pescocinho dela. É uma parte mais delgada que tem células em multiplicação, muitas células em multiplicação, que leva então à zona de crescimento. Se vocês notarem, vocês já vão ver também na foto, logo depois do colo, a gente tem um monte de, não sei se eu posso dizer fragmentos, segmentos, né? Vários segmentos que se seguem aqui, eles ainda são bem pequenos. Esses segmentos, à medida que a gente vai ficando mais longe da cabeça, esses segmentos eles vão ficando maiores e mais maduros. Então, esses segmentos são os mais novos que estão sendo produzidos e os segmentos mais longe são os mais maduros. Então, essa parte do colo é onde a gente tem as células em multiplicação. Depois, então, dessa zona de crescimento, a gente tem os estróbilos. Então, essa parte cheia de segmento é chamada de estróbilo, que é uma cadeia de segmentos que, no caso das tênias, cada segmento desse é chamado de proglote ou anéis. Na maioria dos livros está como proglotes, tá? Isso aqui é uma proglote, que vocês estão vendo aqui. Dentro dessa proglote, então, estão todos os órgãos internos. E aqui vocês conseguem ver os órgãos de reprodução. Então, aqui a gente tem o ovário e os testículos que estão aqui em volta, ó. Isso significa o quê? E o útero é esse cor-de-rosinha que está aqui. Isso significa que a gente não precisa de outra tênia para poder se reproduzir, né? Elas têm os dois sexos em uma única proglote. E aí, elas mesmo se fecundam, aqui a própria proglote se fecunda, gera os ovos e esses ovos são expelidos pelo poro genital. Muito bem. Olha só. Então, aqui a gente consegue ver, aqui é a cabeça, ou scolex, né, da Taenia solium. Logo depois a gente tem aqui o colo, que nesse caso aqui ele traduziu como pescoço, né? A gente tem o colo. E aí a gente tem, ó, cada segmento, os segmentos são muito pequenininhos, tá? Eles são bem delgados, eles são bem fininhos. Esses fininhos aqui são as proglotes jovens. E aí a gente começa a ter proglotes mais gordinhas, estão vendo? Ó, essas proglotes mais gordinhas, elas ainda não são consideradas proglotes maduras. Elas ainda não têm as estruturas sexuais. Então é como se elas tivessem um esboço. Ela está, na verdade, criando essas estruturas sexuais. Quando a gente consegue ver, então, as proglotes maduras, ó, elas são bem maiores. Aqui a gente já consegue ver os órgãos reprodutores masculinos e femininos. E aqui, ó, é o poro genital, que é onde vai ser liberado, então, esses ovos. Então, ó, aqui a gente consegue ver os ovários e o útero, que é o do meio. E em volta aqui a gente tem os testículos. Aqui, ó, o poro tá pro outro lado. Então, em cada proglote a gente tem um poro diferente. E aí, aqui, ó, nesse caso, a gente tem uma proglote grávida. Isso quer dizer o quê? Que o útero está completamente cheio de ovinhos. O tubo uterino, ó, tá cheio de ovos. Então, já aumentou muito mais, né? A proglote que aqui, ó, era um quadradinho, agora é um retângulo e está lotada de ovos.
Olha a diferenciação do Scolex. Isso aqui é foto de microscopia eletrônica, tá, gente? Por isso que é assim, parece, né, uma coisa meio 3D. No caso da Taenia solium, olha, a gente tem, ela é meio arredondada, parece, né? Principalmente por causa da corona radiata. E aí vocês conseguem ver aqui os acúlios. Tem quatro ventosas, que aqui dá para ver, isso aqui é uma tênia amassada numa lâmina, por isso que a gente vê as 4 ventosas desse jeito. E no caso da tênia saginata, ó, é um quadradinho, parece, né? Parece que a cabecinha dela, o Scolex, ele é um quadradinho que tem 4 ventosas e não tem nenhum acúlio, nem nas ventosas, e ela nem possui a corona radiata, que é essa aqui. Tá, olha só como é que a gente consegue diferenciar o que é proglote grávida, o que é proglote jovem, só procurando a cabeça. É fácil de achar a cabeça? É, tá aqui, ó. Essa é a cabecinha da tênia. Ela é muito, muito pequenininha, gente. É milímetros. Milímetros. E aí, óbvio, essas primeiras proglotes que estão aqui, que são bem fininhas, são as proglotes jovens. E aí a gente vai aumentando o tamanho até elas atingirem a maturidade sexual. E as últimas delas são as proglotes grávidas, que são essas daqui. Às vezes a gente pode encontrar essas proglotes nas fezes. Então, olha só, esse aqui eu achei super legal, isso é de um artigo científico, tá? Aqui a gente consegue ver o Scolex delas, que é diferente. Aqui também a gente tem uma proglote já grávida, que está cheia de ovos, então. E aí, se vocês notarem, o ovo é igual. Na verdade, é a mesma foto, inclusive. Eles dizem no artigo que o ovo das espécies de tênia são iguais. Então, se a gente faz um exame de fezes e a gente vê que existe ovo de tênia, a gente não consegue detectar qual é a espécie da tênia. A gente só consegue detectar a espécie se a gente conseguir tirar ela inteira. Ou então, se a gente conseguir recuperar alguma proglote grávida. Pelo ovo, a gente não consegue determinar a espécie de tênia. Então, porque pela proglote a gente consegue? Por causa do formato do útero quando está grávido. Vocês conseguem ver isso? No caso aqui, eles têm vários canaizinhos, no caso da tênia, esse aqui é a tênia saginata. Vários canais bem finos e as extremidades são mais gordinhas. Nesse daqui, que é a tênia solium, ela não tem os canais finos, tudo é mais gordinho. O canal é mais gordo e a extremidade também é mais gordinha. Então ela tá cheia todinha. É muito mais fácil de diferenciar. Então, aqui, como eu falei para vocês, os ovos da tênia são indistinguíveis. Eles são esféricos e tem 3 pares de acúlios. Eu não sei se vocês conseguem ver uma coisinha preta aqui, ó. Me digam depois se vocês vão conseguir ver. Escrevam lá. Professora, eu consegui ver os acúlios. Deixa eu ver se na outra foto dá pra ver aqui. Aqui dá pra ver umas coisinhas meio preta aqui assim, que parece cromossomo se dividindo. Não é, são acúlios. É igual o acúlio ali da corona radiata. No caso da tênia saginata, que não tem os acúlios, ela perde esses acúlios depois. Mas a tênia solium mantém. Então, isso que a gente está vendo aqui são os 3 pares de acúlios que ficam dentro dos ovos. E aí, isso aqui, ele vai se transformar, então, numa forma larvar. Como é que é essa forma larvar? Ele eclode e aí forma, então, uma larva. E isso vai depender de quem vai ser o hospedeiro intermediário e que vai ingerir, então, esse ovo. A partir do momento em que esse ovo é ingerido, então, ele vai parar em algum lugar. Então, vamos imaginar aqui que a forma larvar, ela vai parar na carne ou no músculo
de alguém, que pode ser o boi ou pode ser o porco. Então, no caso do boi, ele vai virar o Cysticercus bovis. E no caso do porco, Cysticercus celulose. Então, isso que vocês estão vendo aqui, isso é um palito de fósforo, tá, gente? Tem gente que confunde, não é essa coisinha preta aqui, não, que é o cisticerco. São essas bolinhas aqui. Eu tentei achar umas fotos melhores na internet, mas são bem nojentas, eu vou dizer para vocês, olha. Então, vamos lá. Como é que funciona, então, o ciclo das tênias? É muito parecido. O que vai mudar é o quê? O hospedeiro intermediário. Então, vem lá o humano, que come a carne desses dois indivíduos, pode ser ou de porco ou de boi. Ele come então a carne. Lá no meio da carne tem o quê? O cisticerco, que é essa bolinha que está lá no meio do músculo desses animais. Tem gente que chama essa bolinha de pipoca. Comia uma carne com pipoca. O que significa isso? Que ele comeu uma carne que tinha essas bolinhas. Essas bolinhas, elas são a forma larvar do cisticerco, ou a forma larvar das tênias. Então, os animais, eles ingeriram o ovo, esse ovo foi parar, então, no meio dos músculos e formou, então, essa forma larvar. E aí o humano vai comer essa carninha bem mal passada ali, né? Não matou o cisticerco, obviamente, e aí esse ovo se desenvolve, então, lá no intestino delgado. Lá no intestino delgado, então, dependendo, se ele comeu porco com cisticerco, ele vai ter uma tênia solium, e se ele comeu um boizinho, ele vai ter uma tênia saginata. E aí a gente vai ter, então, o desenvolvimento dessa coisa enorme que vai liberar, então, muitas proglotes grávidas que liberam esses ovos que são liberados, então, no meio ambiente. Lá no meio ambiente, então, pode ser que a gente contaminou a água, do mesmo jeito que as amebas, que a giardia, se a gente contaminou a água ou se a gente contaminou a fossa do banheiro e essa fossa, por acaso, contamina o resto da comunidade. Então, contaminamos. E aí a gente contaminou, por exemplo, o mato que está ali em volta. E esses animais acabam comendo isso. Eles vão comer, então, o ovo das tênias. Esses ovos, ou as proglotes grávidas, ingeriram. Esse ovo vai parar onde? De novo, no músculo. Então, esse ovo, ele vai eclodir, ele vai passar pela parede intestinal. Então, o ovinho que eles ingeriram eclodiu. Então, saiu daqui de dentro da cápsula do ovo, ele vai passar aqui, ó, atravessa a parede intestinal e pela circulação eles chegam então nos músculos, tanto do porquinho quanto da vaquinha, do boizinho. E aí, de novo, as pessoinhas que adoram comer uma carninha assada no fim de semana, bem mal passada, acabam comendo então o cisticerco. Por mais que a gente coma o cisticerco, a gente está desenvolvendo teníase, tá? O que tem dentro da gente? Tênias. Pode ser a tênia solium ou pode ser a tênia saginata. Então, a doença que a gente tem quando eu como o cisticerco dos animais é teníase. Ah, professora, mas não está comendo cisticerco? Como é que não é cisticercose, então? Aí que tá. Cisticercose é quando a gente tem o cisticerco. O que é o cisticerco? A forma larval no meio do músculo. Quando a gente tem a tênia, a gente não tem cisticerco. Isso aqui só acontece quando a gente faz o quê? Quando a gente come o ovo ou a forma da proglote grávida. Então, aqui é que está a diferença. Quando a gente come a carne com a larva, com o cisticerco, a gente tem teníase. A gente desenvolve o verme, a tênia. Quando a gente come isso aqui, a gente vira o hospedeiro intermediário,
que seria então o porco e a vaca. Porque agora a gente vai ter o quê? Cisticerco nos músculos ou até em outros órgãos, vocês vão ver agora. Ah não, primeiro vamos mostrar esse vídeo lindo que eu achei do intestino com uma tênia lá dentro. Olha só, ela até se mexe, para nossa alegria, ó, se mexeu. Ai, que coisa horrível. Então, onde elas vivem, gente, os vermes adultos? Lá no intestino delgado. A forma larvar no intestino, ou no tecido subcutâneo de vertebrados. Quem é a forma larvar, gente? O cisticerco. Não confundam. Olha aqui. Forma larvar, cisticerco. A forma larvar, ela aparece quando? Quando o ovo eclode. O ovo eclode quando a gente ingere ele. Ingeriu, eclodiu, ele vai parar no músculo ou aqui, ó, no tecido subcutâneo de qualquer vertebrado, inclusive do homem. O que a pessoa sente quando a gente tem teníase? Teníase, quando a gente tem tênia dentro da gente. Perda de peso, porque a tênia está se alimentando do que você estaria se alimentando, né? Então você acaba perdendo muitas vitaminas e minerais. Dor abdominal, porque dependendo do tamanho dessa tênia, ela pode estar causando ali uma inflamação. Prurido anal, principalmente quando é liberada essas proglotes. Mal-estar, porque isso pode dar algum enjoo. Insônia, vômito, diarreia, fadiga e alterações do apetite. Tudo porque vocês têm aí uma solitária dentro de vocês. O que acontece então quando a gente tem cisticercose? Agora sim. A cisticercose ela só pode ser gerada se vocês comerem carne, ou se vocês comerem carne não, se vocês comerem um ovo da Taenia solium. Da Taenia saginata, a gente não tem cisticercose. Ah, tem sim. Que lezeira. É que eu botei na foto. Onde que tá, gente? Que eu acabei de falar? Tá aqui, ó. Lezeira baré. Então a gente tem, tá? Esquece o que eu falei. É que eu botei a foto só do porquinho. Tá aqui, ó. Então o que aconteceu aqui? O hospedeiro intermediário, nesse caso, é o porco. Ele deveria ter ingerido aqui, ó, os ovos ou os proglotes grávidos que são liberados nas fezes deste humano aqui que está infectado. Ótimo. Só que isso aqui estava ali no meio ambiente e provavelmente chegou, sei lá, numa plantação, vamos dizer. Além do porco estar comendo essas plantas, a gente também pode estar comendo essas plantas. Então imagina ali, a pessoa passou, catou ali um pedaço de, sei lá, de cana. Nem sei se tem plantação de cana por aqui. Mas a cana contaminada começou a mascar e o que ela comeu? Comeu os ovos ou as proglotes da Taenia que estava aqui, ó, dentro desse intestino. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela comeu o ovo, esse ovo, óbvio, ele vai entrar nela, aqui no sistema digestório. Lá no intestino, ele vai eclodir e vai migrar, então, para a musculatura. É lógico que não é só a musculatura. Ele pode também se desenvolver em qualquer órgão, principalmente os tecidos subcutâneos, o cérebro e os olhos. Então, no caso da cisticercose, é o que? É quando a gente ingere os ovos ou as proglotes grávidas e isso faz com que a gente, então, desenvolva a forma larval em outros órgãos, inclusive no cérebro. Então, eu estou desenvolvendo essa forma, eu estou formando ali como se fosse mini tumorizinhos, porque essa larva ela começa a se infiltrar, então, pode ser no tecido muscular, pode ser lá no cérebro, ela começa a calcificar e forma, então, essas estruturas de bolinha. Olha só, estão vendo aqui, ó, bolinhas diferentes? A gente tem várias aqui. Aqui também, isso aqui é uma bolinha
que veio de um ovo que foi ingerido. Aqui na carne, isso aqui é uma carne bovina, tá? Não é músculo humano. É que eu estava querendo pegar para mostrar para vocês como que fica. Então tá aqui, ó, uma bolinha branca. Parece que já é calcificada. Então quando a gente tem a cisticercose, que a gente ingere os ovos, a gente então tem a liberação dessa oncosfera. O que é essa oncosfera? É a cápsula onde está o ovo. Lá no duodeno ou no jejuno, lá no intestino delgado. E aí, essa larva ela consegue então sair do intestino, ela consegue chegar na corrente sanguínea e aí ela vai formar esse cisticerco onde ela conseguir chegar. 40% das vezes ela chega no sistema nervoso central e aí ela pode formar um tipo, da origem, né, a um tipo de meningite. Lembra que toda palavra terminada em it é um tipo de infecção, então, ou inflamação, inflamação, não é infecção. Inflamação, então nesse caso aqui a meningite é uma inflamação das meninges, encefalite é uma inflamação em alguma camada aqui do sistema nervoso, ou até uma hidrocefalia, que é o acúmulo de água na região aqui do sistema nervoso central. 6% das vezes ela é encontrada na pele ou em tecidos subcutâneos. 3,5% no tecido muscular e gera então essas calcificações, que são essas bolinhas um pouquinho branquinhas. 46% ela é encontrada nos olhos. Isso significa que ela gera então uma inflamação na retina e faz com que ocorra a perda da visão. E 3,3% é encontrado em outros órgãos. Então a gente acha que é leseira, né? Que não, que é um ovinho? O que é comer um ovo? Um ovo de tênia, uma proglote? Se a gente comer enganado, olha o que isso pode gerar, gente. Então, a diferença é que aqui, como a gente não está ingerindo, né? Como o ovo, nesse caso, não vai virar uma tênia, ele vai virar um cisticerco, ele vai fazer o quê? Aqui, nesse caso, a gente não é o hospedeiro final. Aqui a gente está sendo o hospedeiro intermediário. Então, nesse caso, a gente não vai ter a tênia. A gente não vai ter, então, mais ovos. Os ovos que a gente ingeriu é que vão entrar na corrente sanguínea e se dissipar em outras localidades do nosso corpo. Então não tem como eles se reproduzirem. Isso é uma coisa boa. Em compensação, quem come um ovo não come só um, né? Come vários, que é o caso dessa pessoinha aqui, que agora tem tudo isso aqui, ó, no cérebro. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Qual seria então a prevenção, tanto da teníase quanto da cisticercose? Tratamento adequado dos alimentos. Isso serve para todas as doenças parasitárias que a gente viu aqui. Porque se a gente não tem a transmissão, no caso aqui, de indivíduo para indivíduo ou do animal para a gente também pode ter transmissão mecânica. E isso também acontece aqui. A gente também tem que ter controle em abatedouros, tanto de porcos quanto de bovinos. Por quê? Porque não é simplesmente pegar um porquinho desse aqui, ó, matar e comer sem saber a procedência. Comprar em qualquer lugar sem saber qual é a procedência e comer um porco cheio de bolinhas no meio da carne. Não é qualquer temperatura que mata esses cisticercos. Vocês têm que lembrar que ele fica envolto numa cápsula que parece assim que está calcificada. Mas isso não quer dizer que, então, temperaturas, dependendo da temperatura que você assar ou que você fritar, vai matar esse cisticerco. Às vezes não, e você vai comer e vai ter, sim, teníase, tá? Então, por isso que tem que ter controle dos abatedouros e controle também no consumo que a gente está fazendo, né? A gente vai comprar a carne, a gente tem que saber de onde ela veio. Também tem que ter higiene pessoal, como todas as outras. Saneamento básico é uma coisa básica, óbvio, para todos os lugares. O tratamento dos portadores
tanto da tênia quanto do cisticercose, porque essa cisticercose ela pode ser bem drástica. E no caso da falta de saneamento básico, não usar as fossas e sim usar privadas, porque isso também é um tipo de controle. Era isso, minha gente. Estamos aqui, nós de novo. Nossa, eu achei que essa aula ia demorar pra caramba. Deu 30 minutos. E aqui acabamos os parasitas internos. A próxima aula nós vamos falar de parasitas externos. Eu mudei um pouquinho a ordem aqui das aulas, porque essa parte dos parasitas externos estaria lá na frente. Depois, acho que é higiene pessoal, alguma coisa assim. Mas como a gente acaba falando de parasita também, então eu adiantei ela para a gente continuar falando de parasita e depois a gente pula ela depois, mais para frente, tá? Então a próxima aula ainda é parasita, mas é parasitas externos. E é isso. Lembram da pergunta aí? É uma perguntinha bem básica, tá? Que é o que eu sempre faço. Até a próxima, povo.